Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No 22º vídeo da série Aviões de Caça e Ataque, falarei sobre o super versátil e robusto MiG-29, desenvolvido pelos soviéticos nos anos 70 como resposta aos novos caças norte-americanos de superioridade aérea. Nos anos 70, os soviéticos ficaram muito preocupados com os lançamentos de novos caças norte-americanos, com destaque para o F-15 Eagle e o leve e versátil F-16 Fighting Falcon. Nessa época, o melhor que a Força Aérea Soviética tinha para contrabalançar os novos aparelhos americanos era o MiG-23 e o MiG-25, mas eram caças desenvolvidos nos anos 60 e inferiores em termos tecnológicos e principalmente em termos de sensores de longo alcance. A Força Aérea Soviética precisava com urgência de um caça leve, rápido e robusto, e por isso, no início dos anos 70, aproveitando-se de um programa estabelecido nos anos 60 para o desenvolvimento de um caça de superioridade aérea, começou a desenvolver com a Sukhoi um caça pesado que ficaria conhecido por Su-27, e em parceria com a Mikoyan, um caça mais leve que ficaria conhecido por MiG-29. O MiG-29 realizou seu voo inaugural em outubro de 1977 e foi oficialmente introduzido na Força Aérea Soviética em junho de 1982. Foi avistado pela primeira vez por um satélite espião norte-americano em novembro de 1977, recebendo da OTAN o nome código Fulcrum. Por terem nascido do mesmo projeto piloto, o MiG-29 partilha com o Sukhoi Su-27 algumas semelhanças aerodinâmicas, mas são aparelhos pensados para fins diferentes. Mas ao contrário do Su-27, o sistema de controle das primeiras versões do MiG-29 não era fly-by-wire. Para quem não sabe, num sistema fly-by-wire, os comandos dados pelo piloto são lidos pelo computador de bordo e transmitidos eletronicamente para as superfícies aerodinâmicas do aparelho. Mas nas primeiras versões do MiG-29, essa tecnologia não foi implementada, e o aparelho ainda vinha equipado com longos e pesados cabos e dutos hidráulicos, responsáveis por transmitir as ordens e os comandos do piloto. Um sistema completamente fly-by-wire só seria instalado alguns anos depois no MiG-29M. Apesar dessa limitação, os primeiros MiG-29 eram extremamente ágeis e com uma incrível capacidade de manobra, resistindo a forças de até 9 Gs. Vem equipado com um par de motores Klimov RD-33, cada um dos quais capaz de debitar uma potência equivalente a mais de 11.000 libras de empuxo, que aumenta para mais de 18.000 libras de empuxo com a pós-combustão ativada, o que se traduz numa velocidade máxima de 2.400 km por hora e num alcance de cerca de 1.400 km, com um teto de voo operacional de 18.000 metros. O design do cockpit das primeiras versões era simples e lembrava muito o do MiG-23, mas ao contrário de outros caças da época, o MiG-29 oferecia uma visão muito mais ampla e desimpedida para o piloto. O cockpit foi modernizado a partir de finais dos anos 90, com a instalação de telas de LCD multifunção. Em termos de sensores, o MiG-29 era bastante avançado para a época, com um incrível sistema radar Doppler no estilo Look Down, Shoot Down, o que significa que o aparelho é capaz de apontar as suas antenas em direção ao solo e, mesmo assim, identificar aviões inimigos e travá-los no alvo. Apesar de hoje isso parecer simples, trata-se de uma técnica bastante complexa e que na época era considerada tecnologia de ponta. O radar analógico instalado nas primeiras versões tinha algumas limitações importantes, principalmente relacionadas com o rastreio e acompanhamento de alvos a longa distância, algo que só seria resolvido alguns anos depois com o surgimento de novas versões do aparelho.
Vem armado com um canhão GSH-30 de 30mm com 100 munições, e um total de 8 hardpoints capazes de transportar tanques extras de combustível e uma ampla gama de mísseis ar-ar, bombas e foguetes. Normalmente, os hardpoints mais externos carregam mísseis de curto alcance R-73, mais indicados para o dogfight contra outros caças. Mas também pode transportar os mísseis ar-ar de médio alcance R-27 e R-77. Pode também transportar os mísseis ar-terra KH-25 e KH-29 de curto e médio alcance. Em termos de manobrabilidade, o MiG-29 é comparável ao F-16, mas como as suas primeiras versões vinham equipadas com sensores menos avançados, a chamada consciência situacional do piloto era consideravelmente inferior, algo que começaria a mudar apenas a partir dos anos 90. O MiG-29 foi muito exportado para outros países, com destaque para a Índia, que já em 1980, antes mesmo do aparelho ser oficialmente introduzido, já tinha feito uma encomenda de 50 unidades. Neste momento, a Índia possui 69 aparelhos operacionais, com todos eles tendo passado recentemente por grandes obras de modernização e atualização, principalmente nos seus sistemas de radares, eletrônica embarcada e sensores. A Alemanha Oriental adquiriu 24 aparelhos, que após a unificação do país, passaram a integrar a nova Luftwaffe. Os MiG-29 alemães foram extensivamente testados contra os caças F-15C norte-americanos, e em confrontos diretos de curta distância, o MiG-29 mostrou ser melhor, principalmente em manobras a baixa velocidade. A Polônia e a Síria também operam o MiG-29, com 2 caças sírios tendo sido derrubados por 2 caças F-15C israelenses em 2001. O Iraque chegou a operar 37 caças MiG-29, que foram muito utilizados na guerra Irã-Iraque e também na Guerra do Golfo em 1991. Após o fim da Guerra do Golfo, essa força inicial de caças estava reduzida a apenas 12 aparelhos, que foram completamente descomissionados após a Guerra do Iraque de 2003. Em 1997, os Estados Unidos compraram 21 caças MiG-29 da Moldávia, com o objetivo de evitar que os aparelhos fossem adquiridos por países como o Irã ou a Coreia do Norte. Cuba e a Coreia do Norte também operam alguns aparelhos, mas não se sabe exatamente quantos. Na América do Sul é operado pela Força Aérea do Peru, que tem 19 aparelhos à sua disposição, 8 modernizados e os outros 11 em processo de modernização. Foram desenvolvidas muitas versões, de fato, é um dos caças russos com o maior número de versões desenvolvidas. Além do MiG-29 original, sabe-se da existência de pelo menos outras 20 versões, variações e pequenos, médios e grandes upgrades. Dentre elas, destaca-se o MiG-29M, que teve os seus controles mecânicos e hidráulicos substituídos por um completo sistema fly-by-wire, também equipado com motores mais potentes e com uma capacidade maior de carga. Outro destaque vai para o MiG-29K, projetado especificamente para ser utilizado a partir de porta-aviões. O MiG-29K, ao lado do Su-33, é o caça embarcado no porta-aviões russo Almirante Kuznetsov, com a Índia também operando alguns aparelhos. O MiG-29 tinha sido inicialmente projetado para servir como um caça de superioridade aérea, mas graças a todas essas versões e atualizações, acabou por se transformar num caça multifunção, sendo mesmo capaz de atacar alvos em terra com grande precisão. Desconhece-se exatamente o número de aparelhos construídos, mas acredita-se que ronde os 1.600 caças. Devido à crise econômica que assola a Rússia, muitos aparelhos ainda não foram modernizados, mas a expectativa é que nos próximos anos, alguns dos caças em operação pela Força Aérea Russa sejam atualizados para a versão M.
Apesar dos grandes avanços tecnológicos no setor, o MiG-29 mantém-se atual e um adversário de respeito para os caças da OTAN de superioridade aérea.